abelhas como ferramenta para o aumento da competitividade será ministrado por Armindo Vieira do Nascimento Júnior. Armindo é apicultor e gestor de sistemas de produção apícola, diretor da Companhia de Abelha em Goiânia. Com vocês, Armindo. Bom dia ainda. Falta 5 minutos para boa tarde, né? Tudo bem, pessoal? E a fome? Tá grande? Mas vamos esperar, porque vai ter um almocinho do Sebrae aí depois, né? E aí a gente vai ter oportunidade aí para poder bater aquele feijãozinho, né? E aí repor energia. Bom, eu quero iniciar minha fala cumprimentando primeiro esse cara aqui, que é um amigão de muitos anos dentro da apicultura, né? E também todo esse grupo aqui de Alagoas, com quem a gente já teve a oportunidade de trabalhar, né? Aí há alguns anos aí na parte de manipulação e cosmetologia, com os apicultores lá de Delmiro Gouveia, Piranhas, todo aquele grupo aqui do sertão, que foi um trabalho belíssimo que a gente realizou na época aí na parte de desenvolvimento de produtos, né? De produtos manipulados. Bom, pessoal, a gente tem um tema amplo aqui para a gente conversar, mas é um tema que ele é muito rico, né? Ele suscita realmente em cada um de nós uma reflexão muito grande em termos de todo o manejo que a gente vem realizando em cima da apicultura, mas principalmente em função de todos nós no Brasil inteiro estarmos convivendo com um fenômeno chamado seca. Se a seca ela é um elemento que ela sempre fez parte do contexto da apicultura nordestina, ela se agravou muito nos últimos anos exatamente pela intensidade da seca, né? Aqui no sertão a gente sabe que vocês estão convivendo aí já há 4, 5, em algumas regiões até 6 anos, sem ver uma gota d'água. E se não tem água, não tem o semiárido esverdeando, não tem o semiárido florindo, e por consequência a gente tem a colmeia morrendo. Então a gente seguramente devemos ter apicultores aqui dentro aqui, que estão perdendo aí 50%, 60%, 70%, 80%, até 100% do plantel. Estou falando besteira? Isso é uma realidade que todos nós estamos convivendo. E não é só aqui não, né? Hoje a Companhia da Abelha está enraizada no Centro-Oeste, está lá em Goiás, mas lá também a gente conviveu aí praticamente com 3 anos com chuvas abaixo da média e que refletiram e impactaram em perdas grandes de colmeias, em perda de produtividade, em queda de produção, e isso por consequência também no Sudeste. Todos viram aí na televisão, né, os últimos 3 anos aí de falta de água no Sudeste de forma muito veemente, e no sul do Brasil o contrário, um excesso de chuva. Toda a chuva que era para poder cair no centro-sul e no norte e nordeste do Brasil, caiu toda lá no sul do Brasil, onde o pessoal tiveram 14 meses de chuva sem parar. Ou seja, lá também não teve produção de mel por conta de excesso de água, né? Do centro-sul para cima, quebra de mel por falta de água. Então a gente tem convivido aí com todo esse contexto, né? E que leva a uma falta de mel no mercado. Quem tem mel? Estou comprando. Alguém tem mel para venda? Ninguém tem mel para venda. Seja pelo contexto da quebra de safra que tem sido contínua, seja pelo contexto do crescimento e aumento de mercado, ninguém tem mel. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vamos conversar sobre tecnificações para aumento de produtividade, vamos conversar sobre metodologias de divisão de colônias, porque os apicultores vão ter que repovoar seus apiários, porque nem enxameação está tendo. Se não tem abelha no meio do mato, como é que ela vai crescer e vai enxamear? Então a gente vai ter que partir para a tecnificação de repovoamento. E tem como fazer isso? Tem como fazer isso. É processo tecnificado, envolve trabalho pra caramba, mas o apicultor é bicho guerreiro. O apicultor é igual a abelha. 6 da manhã até 6 da tarde está trabalhando o tempo todo e de noite está pensando em abelha, né? Todo mundo que vive de abelha acorda tomando café com abelha, almoça com abelha, janta com abelha, dorme com abelha, né? É o dia inteiro pensando em abelha, né? Vamos lá, próximo slide. Gente,
Para a gente falar um pouquinho, a gente tem que entender um contexto do porquê que é que o mel brasileiro ele tem vivido um incremento tão grande pela demanda pelo produto e a gente compreender também por que é que essa demanda tem se refletido em um aumento do valor que o apicultor recebe pelo quilo do mel que ele produz, né? Se aí há 3, 4 anos a classe apícola estava convivendo aí com mel sendo pago ao produtor na faixa aí de 3, 4, 5 reais o quilo, e hoje o mercado vem trabalhando aí na faixa aí de 10, 11, 12 reais o quilo, por que será que aumentou tanto o preço desse produto aí nos últimos anos? Será que é só dólar? Será que é só o desequilíbrio cambial que levou ao aumento do preço do mel pago ao produtor? Não é não. Esse gráfico ele mostra a queda de produção de mel e do número de colmeias nos Estados Unidos. O fenômeno de desaparecimento das abelhas, a tal da CCD, que todo mundo vem acompanhando aí, ele não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos e da Europa. Ele é um fenômeno exclusivo das regiões de clima temperado. Você chegou na Europa, chegou na Ásia, chegou na América do Norte, você pegou a Argentina, o Uruguai, todos estão sofrendo com queda de população de abelhas. Produção de mel nos Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a queda de produção de mel nos Estados Unidos foi de 42%. Os Estados Unidos é o país que mais come mel no mundo, é o país que mais consome mel no mundo, é a maior apicultura do planeta e sofreu uma redução nos últimos 60 anos, 60 para 70 anos, de 42%, junto com o número de queda de colmeias, 56%. Isso motivado por N fatores. Questão de desmatamento, questão de agrotóxico, questão de envenenamento, questão de correntes eletromagnéticas, questão de doença, pandemia, ou seja, inúmeros fatores que levaram a uma queda vertiginosa de produção dos Estados Unidos. Pode passar? Próximo slide. Aí a queda de produção de mel na Argentina, nosso vizinho aqui, né? A Argentina, ela tem um histórico de apicultura profissional pelo menos 120 anos a mais que o Brasil. O Brasil até os anos 60, 70, né, ele ainda tinha aquela técnica de criação de abelhas muito baseada no modo muito rudimentar de criação. Né? Até os anos 50, 60, 70, aquele período ali de introdução das abelhas africanas, a gente tinha aí toda uma apicultura baseada numa certa técnica, até meio que a gente pode dizer nômade. Era o cara colocando um melzinho na cabeça, queimando um paninho lá, indo abrindo o balaio, retirando o mel de abelha, colhendo o mel de abelha, e era dessa forma. Foi no final dos anos 70 para 80, quando entraram várias instituições de pesquisa do país, é que se incrementou de fato a apicultura tecnificada. Até os anos 70 não havia, exceto no sul do Brasil, não havia apicultura com colmeia, com fumigador, com equipamento de beneficiamento. Né? Não havia nada disso. A apicultura era uma atividade realmente onde ela não era nem feita como apicultura, era extrativismo. Era extrativismo. A Argentina não, está desde o século XIX convivendo com uma apicultura efetivamente profissional. Mas mesmo a Argentina também sofreu queda de produção de mel. A Argentina, além da CCD, teve uma questão também econômica, que os dois presidentes Kirchneres, primeiro Nestor Kirchner, depois Cristina Kirchner, resolveram dar um tiro na apicultura argentina. Que qual foi? Sobretaxar a exportação argentina em 35%. Mel, todo mundo sabe que a comercialização dele a nível mundial, ela é feita com a lucratividade na casa, às vezes, dos centavos. E você pega um produto que é o carro-chefe da apicultura de um país e sobretaxa em 35%. É claro que isso matou a apicultura argentina. Agora, com o novo governo Macri que entrou, que tirou essa sobretaxação, e a apicultura argentina está voltando a buscar os mercados que ela perdeu. Vai levar ainda 5, 6 anos ou mais para poder restabelecer esse mercado. Mas lá também caiu. E é um concorrente sul-americano pesado para o Brasil. Próximo slide. Esse aí é o desequilibrador de tudo. China. A China está atingindo agora, em 2016, 450, 470 mil toneladas de mel.
A China produz em um ano a produção somada de 10 anos do Brasil. Em um ano, a produção somada de 10 anos do Brasil. Esse é o elemento que desequilibra. E a vida inteira desequilibrou. A China, nos anos 80 e 90, colocou mel no mercado internacional a 90 centavos de dólar. Exportou mel, muito mel, e exporta ainda para os Estados Unidos, para a Europa, a 90 centavos de dólar. É um elemento que despenca o preço do produto para os demais apicultores do mundo. Mas a China, ao mesmo tempo, próximo slide, a China, ao mesmo tempo, ela também, nos últimos 15, 20 anos, o crescimento econômico que a China viveu passou a proporcionar uma classe média na China de 611 milhões de pessoas. A China é 1,5 bilhão de pessoas. Mas a China é 3 Brasil, de uma população ganhando entre 2 mil e 8 mil dólares por mês de salário. E que constitui essa classe média. E nós estamos falando de um país onde há 3 mil anos eles possuem na cultura deles o hábito de comer qual produto? Comer mel. Hoje, se nos anos 80 a China exportava 90% do seu produto para o mercado internacional, a 90 centavos de dólar, hoje ela exporta apenas 40% do que ela produz. 60% a própria China come. E até 2030 a China vai comer todo o mel dela. E vai passar a condição de importadora também. Isso até 2030. A China ela ainda tem 5% da população dela, 5%, que é milionária. Só que é 5% de 1,5 bilhão. Então são 70 milhões de pessoas, 1/3 de um Brasil, com mais de $1 bilhão na conta bancária. Então esse é o grande país que vai consumir mel nos próximos 30, 40, 50 anos. Ainda exporta e ainda desequilibra o mercado. Mas essa relação exportação e importação está acabando. Próximo slide. Aí vem falando renda na China, ficando cada vez maior e com dinheiro extra chinês, que vai consumir mais mel. As doenças das abelhas que estão reduzindo a produção dos países temperados. Isso está rendendo à apicultura brasileira um potencial para os próximos 10 anos de 100 mil toneladas de mel ano. Para os próximos 10 anos. Isso para exportação. Porque se a gente considerar o mercado interno, pegando um único ponto, que chama mel na merenda escolar, e considerando apenas o número de alunos que estão inscritos no ensino público no estado de São Paulo, isso rende ainda outras 32 mil toneladas de mel por ano. O Brasil produz 40 por ano. O potencial de mercado para a apicultura nacional no que tange ao mercado de mel, ele representa, para quem está aqui na frente e não está vendo, a produção hoje 40 mil toneladas ano, mas existe um potencial de mercado pleno de 170 mil toneladas ano para os próximos 10 anos. Isso já é uma realidade, a gente já está convivendo com isso. Não há mel no mercado. E esse não há mel no mercado é por todas essas informações. Ou o mercado interno passou a comprar mais e passou, porque vem aumentando o consumo no mercado interno, e também pelo potencial de demanda e o crescimento pleno das exportações de produto para o mercado externo. Próximo slide. Esse gráfico aí ele ilustra muito bem qual que é essa relação que existe de exportação. Então a gente tem aqui, né? A gente tem aqui esse potencial de demanda, tem aqui embaixo, aqui, 2009, 2020, 2025. Ali a escala na vertical de 0 a 180 mil toneladas. 2009 a gente tinha ali 27 mil toneladas para exportação, 12 mil para o mercado interno. A previsão levantada para 2020, quase 80 mil toneladas para exportação e em torno de 20 mil para o mercado interno. 2025, 127 mil toneladas para exportação, 52 para o mercado interno. Esse é o potencial e projeção de demanda. A gente já está vivendo a curva desse gráfico.
porque a gente está em 2016. Então o projeto ali de 2009 para 2016, nós estamos ali na casa ali entre 60 e 80 de procura, de demanda. Hoje a demanda por produto apícola, por mel de abelha, já está na casa de 60 a 80 mil toneladas ano, e nós estamos produzindo a metade disso. O mercado, ele falha por duas situações. Ou você tem produto e não tem quem compra, que a oferta muito maior do que a demanda, você tem produto e ninguém quer comprar. Ou você tem mercado, tem quem quer comprar, mas você não tem efetivamente. E aí, cara, como é que você está? Firme? Né? Ou então você tem efetivamente o quê? O elemento que quer comprar, mas você não tem produto. Os entrepostos que realizam exportação de mel direto estão nas feiras internacionais, oferecendo produto, apresentando produto, mostrando o diferencial e a qualidade do mel brasileiro, mas não tem produto. A gente continua naquela muito de 10, 15, 20, 30 caixinhas, enxergando a apicultura como aquela atividade que você vende de manhã para comer à noite. Esse discurso do complemento de renda continua, infelizmente, e isso a gente sabe que não é verdade. Quem lida com a apicultura profissional sabe disso. A apicultura é para ganhar dinheiro, é para a gente fazer realmente crescer e atender plenamente o mercado. Esse é o nosso mercado, o de agora e para os próximos 10 anos. Demanda plena. Demanda plena. E é aí que a gente tem que começar a pautar o nosso trabalho, no sentido de buscar a recuperação das nossas abelhas, pelas secas sucessivas que mataram os enxames, pelos envenenamentos que no centro e sul do país estão matando tudo quanto é abelha. Reginaldo que acompanha a apicultura aí para baixo junto com a gente, o bicho está pegando, né? A gente recuperar todo o nosso plantel e a gente aproveitar de toda a flora brasileira para poder produzir muito mel, viabilizando assim as áreas de conservação ambiental, que é uma grande demanda que a gente precisa gerar hoje para o planeta. Então, tudo está interligado. Próximo slide. Esse é o nosso gargalo aí, a produtividade. Né? Você pega ali o Brasil ali, está um pouquinho mais de 15, está aí na faixa de 17, 18. 17, 18 quilos de mel por colmeia ano. Estados Unidos 30, México 25, Argentina 35 a 40, China 50 quilos de mel por colmeia ano. A Austrália, com incríveis 120 quilos de mel por colmeia ano, um país que 4/5 do território é deserto e que tem uma produtividade dessa. Todos os outros países citados ali em cima, exceto o Brasil e o México, Estados Unidos, Argentina e China, que tem produtividades elevadas, passa 6 meses de inverno debaixo de neve. E aí tem os outros 6 que é a primavera e verão que produz mel, que tem produtividade no Brasil. Aqui a gente tem flora, água, chuva, calor, sol, que a abelha gosta, a abelha africanizada, DNA dela é calor, adaptado para isso, né? E a gente tem uma produtividade de 10 e 15 quilos de mel por colmeia. É brincadeira! Então tem um trem errado. Próximo slide. E esse trem errado é o que a gente tem que ver. O momento da cadeia do agronegócio apícola chegou. A demanda interna e externa já é uma realidade. Para a gente que está na apicultura desde 83, eu comecei com 8 anos de idade. Estou na apicultura há 32 anos, eu tenho 41 anos. Eu estou na apicultura desde os meus 8 anos. A vida inteira eu vivi de abelha. Oi? Começou com quem? 8 anos? 8 anos? 8 anos foi com o professor Francisco Schmidt, lá em Mateus Leme, Minas, rapaz. Um professor alemão, que era criador de abelha europeia pura, e ele ainda falava, brincava assim, apicultor que apicultor não usa luva. E aí eu fui nessa, né? Eu com 8, 9 anos, então se apicultor que apicultor não usa luva, então vamos sem luva, né? Então vamos embora, 8, 9 anos. Mas no primeiro trabalho de abelha eu tomei umas 80 ferroadas, rapaz. A mão ficou toda inchada, eu fiquei 2 dias no hospital. Eu menino, né, pô? Fiquei com franzelinho. Hoje não, a gente cresce e tal, fica, né? Cria mais pança, fica mais careca, o bicho pega, né? Mas naquela época foi 2 dias no hospital, o bicho pegou, cara. Mas certo é, gente, que há 30 anos o setor está esperando isso aí, né? O
Brasil ele viveu muitos ciclos de demanda e oferta, culminou com o embargo de 2006. Eu acho que o Ricardo comentou do embargo, não foi, cara? Do embargo de 2006, que 30% do setor faliu. Depois vieram as normas de rastreabilidade, de controle de pontos críticos, que foi colocado bem pela doutora Liz, né? Bem pela doutora Liz, e que desde 2008 deram um novo fôlego para a apicultura no Brasil, no que diz respeito à parte da gente validar o nosso produto no mercado internacional. Então, em 2006, quando veio o embargo, que o Brasil parou de exportar, que saiu em 2008, em 2012 ele recuperou os mesmos mercados de 2006. Ele ainda levou 4 anos para poder atingir o mesmo nível de exportação de 2006. E desde então vem crescendo. Não parou mais. Então hoje a gente tem uma legislação que garante a qualidade do produto, um Ministério da Agricultura que analisa 100% do mel que sai para fora do país, que era a exigência europeia pelo fato de ter embargado o produto. Temos um potencial violento de crescimento, temos um número muito grande de colmeias, só que cada uma com pouca produtividade. O Brasil figura entre os 10 maiores exportadores de mel do mundo, mas tem uma das piores produtividades do planeta. Muita colmeia, cada uma produzindo a mixaria. Então esse é o gargalo que a gente tem que enfrentar enquanto setor. Como que a gente vai fazer para poder aumentar essa produtividade, para poder trabalhar esse aumento de produtividade? Pode passar o slide? Bom, começa, pessoal, com os manejos específicos para alcance de produtividade de mel. Na entre-safra, que é o período aqui da seca, a gente entrar com os processos de alimentação de subsistência ou estimulante para divisões massais. Né? O que é divisão massal? É você dobrar, triplicar ou até quintuplicar o número de colmeias a cada 60 dias via divisão artificial com superalimentação de colônias e introdução de rainhas selecionadas melhoradas. A cada 60 dias, você entrando corretamente a alimentação e você entrando com material genético adequado, que diz respeito à rainha selecionada, você dividir e introduzir rainha e entrar a alimentação, o enxame ele, em 60 dias, ele está restabelecido, pronto para ser dividido novamente ou para entrar em processo de produção. Agora, tudo isso tem que ser feito de forma balanceada, equilibrada, usando o alimento correto para você chegar nisso, usando o material genético correto para poder criar isso. E é isso que a gente vai comentar com vocês. Pode passar o slide? Na safra, a gente tem que realizar o sequenciamento da colônia. O que é o sequenciamento da colônia? Ele envolve 3 manejos. Troca de favo velho. Tem apicultor que não troca favo nunca. Você abre a coleta, aquele favo preto, que a rainha já não está botando nada, que ela tenta enfiar o abdômen dela, o alvéolo já está todo irregular, e o cara quer que a colmeia cresça com favo velho. Não troca nunca. O outro manejo, a alimentação estimulante ao crescimento da colônia. A gente está aqui no Nordeste, a gente que acompanha a apicultura do Nordeste há muitos anos, infelizmente, nós temos escolas no Nordeste, institutos federais, que orientam que a abelha não pode alimentar. Eu não sei se isso é uma realidade aqui em Alagoas, mas um pouco mais para cima do Nordeste é. Então, beleza, chega o período da seca, a abelha vai viver como? Lá em Goiás, nós temos lá 6 para 7 meses de seca. Se não fizer silo para poder alimentar o bezerro e alimentar a vaca, ela morre. E a abelha é um animal. Ela faz parte do reino animal. Se ela não comer no período da fome, vai morrer. Perder uma colmeia de abelha é o mesmo que perder um bezerro. Perder uma colmeia de abelha é o mesmo que perder uma vaca que dá muito leite. Você perdeu a abelha, você está perdendo o que há de mais precioso na sua propriedade. Então a gente precisa cuidar. Tem como alimentar e a gente vai falar sobre isso. E troca de rainha velha esgotada. Né? A rainha, gente, isso é trabalho do professor Kerr de muitos anos.
A rainha dá 8 meses, ela começa a falhar a postura dela. Com 12 meses, ela está botando apenas 50% da capacidade total de postura dela. Com 2 anos, a rainha está esgotada. O cara às vezes alimenta, ele abre ali a colmeia, ele levanta o quadro, aplicando alimento e a rainha não responde em postura. O enxame não sai nunca do lugar. Fica aquele trem, igual o carro que não pega, não vai. Então, se não efetuar a troca da rainha, para entrar com material genético novo, de qualidade, selecionado, que vai botar muito e que vai responder em produtividade depois, quando vier o período do mel floral, você não vira sua colmeia em produtividade. Então, esses 3 pilares é que fazem parte de uma apicultura realmente para a gente poder colocar para desenvolver. E isso é a grande dificuldade que o apicultor tem. Os últimos 10, 15 anos se primou muito pela montagem e distribuição a partir de projetos de colmeias, de suporte, de roupa, de equipamento, de centrífugo, de decantador, de mesa, de tudo, mas não se primou pela questão da tecnificação do apicultor, de como ele transformar a apicultura dele efetivamente numa atividade profissional. Então se colocou muito material e muito equipamento na mão do apicultor, mas e aí? Os manejos continuaram os mesmos. No que a gente evoluiu de fato em termos de aumento de produção? Pode passar o slide? O entendimento do sequenciamento para a geração de abelhas, ele parte do princípio do seguinte: quando uma abelha nasce, a abelha nasceu. Aí a veia botou o ovo, a larva desenvolveu, cria 9, 3, 9, que é uma cria madura, nasceu. Deu o primeiro dia do nascimento dela. A abelha, ela já nasce trabalhando. Os primeiros 3 dias é faxina. A abelha chega no alvéolo, né, e vai fazer limpeza, enfia a língua dela e as patas lá dentro. Remove tudo que está lá dentro e bota para fora. Depois ela pega uma camada fininha de própolis e revolve todo esse alvéolo. Própolis não é para matar fungo, bactéria, levedura, vírus e tudo quanto é tipo de micro-organismo. A abelha também, biologicamente, sabe disso. E ela vai aplicar a camadinha lá de pinho-sol dela. O pinho-sol da abelha é a própolis. Quando ela aplica essa microcamada de própolis no alvéolo, aquele alvéolo está pronto para a rainha botar de novo. Se não tiver abelha faxineira na colmeia, a rainha bota. Não tem quem faz limpeza, então ela não bota. Passou 3 dias, uma glândula da abelha, uma tal de glândula hipofaringiana que tem no topo da cabeça da abelha, começa a pipocar. E começa a produzir um líquido esbranquiçado, azedinho, né? Ácido. Tá? Chama glândula hipofaringiana. Esse líquido azedinho, ácido, escorre pela língua dela e que é uma tal de geleia real. E aí vai parar lá na boca da rainha. Ou então vai parar lá naqueles alvéolos, né, que estão com ovos, com cria de 4, 5, 6 dias, para poder distribuir para as crias novas dentro da colmeia. De 4 até 7 dias, ela é a abelha nutriz de geleia real. A glândula ativou o processo dela de produzir comida. E ela vai produzir. Geleia real não vem da flor. Geleia real vem da glândula. Ele é um produto de origem glandular. Esse ele é 100% produto de origem animal. A geleia real é um hormônio exógeno, produzido em grande quantidade pela abelha. Escorre pela língua para alimentar. Quando chega o 7º dia, reduz a produção de geleia real pela glândula e aí ela continua no processo de alimentação, pegando o mel, misturando com pólen, para poder distribuir para as demais larvas da colônia. Ali ela é nutriz de mel e pólen, isso vai até o 12º dia. No 12º dia tem uma outra glândula dela que começa a pipocar. Caiu no abdômen. E essa glândula que começa a pipocar começa a sintetizar um outro hormônio exógeno dela, mas na forma de um lipídio, que é a cera. A glândula serígena começa a trabalhar. E quando ela começa a exudar e produzir essa cera que sai pelo abdômen líquido, entra em contato com o ambiente, solidifica, ela pega com a pata e começa a produzir os favos, a tecer os favos, ali ela é a abelha o quê? Engenheira.
Isso vai do 12º até o 17º dia de vida. E ali também ela é responsável por maturar o mel. Porque a abelha campeira traz o néctar lá do campo, o néctar é sacarose, água mais sacarose, 2, 3, 5% de concentração. Ela traz a abelha campeira e passa para a abelha engenheira. Boca a boca. Vai para o falso estômago dela. Aquela engenheira passa para uma outra, e para uma outra, e para uma outra, e para uma outra, e tantas quantas ela precisar passar, primeiro para desidratar o néctar. Para poder cair o percentual de água de 95% de água para uma quantidade de água em torno de 30%, que é o mel verde, o mel destampado que vai para o favo. O restante da desidratação ocorre pelo calor interno da colmeia, até o néctar atingir ali 18% de água, que vai dar a condição daquele mel ser o tal do mel maduro, o mel tampado, o mel que está no ponto de colher. O outro trabalho que é feito lá no estômago da abelha é o de quebra da sacarose. Estômago não tem enzima, então lá tem uma tal de sacarase, que eles chamam também de invertase, e que vem quebrando essa sacarose em glicose e frutose. É por isso que no mel você tem 97% de glicose e frutose, que o estrombo da abelha quebra, e 3% de sacarose, e 18% de água. Então você tem ali 82% de açúcares, glicose e frutose, 18% de água. Quem faz isso é engenheira. Completou 17 dias. Uma outra glândula dela começa a ativar, uma tal de glândula de veneno, que está lá no finzinho do abdômen dela, e começa a encher a bolsa de veneno. E no que enche a bolsa de veneno, é que ela efetivamente cria condição para ferroar. Até 17 dias a abelha não tem veneno. Aí o cara toma uma ferroada, não enche, pô, eu tô forte pra caramba. Tomei uma pregada de abelha e nem chove. Não é porque você está fortão, é porque a abelha não tem o quê? Veneno ainda. Gente, até o período que ela se torna engenheira, ela sequer consegue ferroar, porque o corpo dela só vai enrijecer. A abelha não tem osso. A abelha não tem osso. Então o corpo dela é forrado por uma carapaça de quitina. Quitina é um carboidrato estrutural que reveste o corpo dos insetos. E a abelha também tem essa quitina. Até 12 dias de vida, a quitina dela é molinha. Quem aí que já tomou a ferroada de abelha que teve a percepção que o ferrão não entrou? Ou que a abelha escorregou, alguma coisa assim? Todo mundo já deve ter tido essa experiência. É porque o corpo dela está mole. Até 12 o ferrão dela está mole, até 17 nem veneno tem. Mas quando enche a bolsa de veneno, ela é sentinela. Ela é sentinela e fica lá na porta da colmeia. Vem uma campeira trazendo comida, ela está ali averiguando, ela só dá uma encostadinha, pode passar, sai daqui. Vem na outra, pode passar, sai daqui. Aí por uma situação qualquer, vem uma campeira que é de outra caixa. Vem uma campeira que é de outra caixa, às vezes o apicultor ali mexe com a fumaça, tudo a vida engana dentro da caixa. E aí chegou na porta da colônia, opa, você não é daqui não, tá? Não é daqui não, já chegam outras 5, 6 abelhas junto, que são sentinelas também, né? E aí quando a polícia para a pessoa na rua, a primeira coisa que a polícia faz é o quê? Não é o baculejo? É ou não é verdade? Então vai dar um baculejo naquela nutriz, naquela campeira. E ó, ah tá, você tem mel e pólen aí, tá trazendo comida? Então para passar. Se não tiver mel e pólen, daqui para trás, daqui você não entra. Isso é função da sentinela. Proteger a colônia, inclusive de predador. Qual que é a situação em que a sentinela vai usar o ferrão dela para poder defender a colmeia? Quando ela encontrar um predador que é maior do que ela não dá conta de se defender. Ah, ela vai usar o ferrão dela. Completou 21 dias. Deixou o trabalho de sentinela e vai para o mato. Aí é água, mel, pólen, própolis. Porque se ele já é real, é do corpo dela. Aí é que ela vai trabalhar de fato no meio do mato. Se faltar em faxineira, a rainha bota? Não bota. Se faltar nutriz, a rainha bota? Não bota, não tem abelha para poder alimentar filhote. Se faltar engenheiro, a rainha bota?
Não bota, porque não tem abelha para poder reconstruir a unidade do hexágono onde a rainha botou a porta. Se faltar sentinela, a rainha bota? Não bota, porque se faltar sentinela não tem abelha para defender a colônia. E se faltar campeira? Também não bota, não tem abelha para poder trazer comida. E isso acontece na colônia? Na prática não, porque se falta faxineira, a nutriz deixa de ser nutriz e volta a ser faxineira. Por consequência, falta nutriz, a engenheira deixa de ser engenheira e volta a ser nutriz. Por consequência, faltou engenheira, a sentinela deixa de ser sentinela e volta a ser engenheira. Por consequência, faltou sentinela, a campeira deixa de ser campeira e volta a ser sentinela. Por consequência, falta campeira. Tem jeito de ressuscitar a abelha? Não tem. E isso é o que acontece na colmeia, na fome. Ela vai perdendo o sequenciamento de gerações dela. Falta a campeira, falta comida, a rainha deixa de botar, vai gerando um efeito cascata na colmeia, que a colmeia vai definhando, até o quê? Morrer. Já era. Tampa de caixão. E é aí que o apicultor tem que estar preparado, porque ele precisa chegar à safra do mel com a colmeia com sequenciamento completo. Se ele não chegar com sequenciamento completo, formado, as gerações de abelha equilibradas, e uma população mínima de 40 mil abelhas, que é a população que equipa um ninho da colmeia de 10 quadros, não vira produção de mel. A colmeia chega fraca à safra, com a raiz esgotada, com favo velho, desnutrida, brinco até anêmica, porque ela está anêmica mesmo de fome, e chega a safra do mel, a abelha custa perceber que tem florada, o apicultor perde 1 mês, 2 meses da florada, com a colmeia ainda recuperando através da safra, até atingir o ponto dela de produção. Então o apicultor tem que trabalhar antes da safra. Próximo slide. Como que a gente vai equilibrar a colônia para que a mesma entre a safra de mel sequencialmente coesa e com elevada população? Eu quero pedir um auxílio aqui, alguns aqui do grupo. Eu trouxe um folheto para vocês orientando sobre esse sequenciamento. Eu queria pedir um auxílio aqui a uns 3 ou 4 para me ajudar nisso aí. Deixa eu ver, doutor. Quem mais aí dá um auxílio aqui, gente? Só mais uns 2 ou 3 apicultores aí para a gente distribuir. Porque ele vem falando exatamente desse manejo pré-safra e desse sequenciamento. Tá? Pode passar o slide, enquanto o pessoal vai distribuindo. Gente, quando a gente vai iniciar o processo de recuperação da colônia, isso vai durar um prazo de 60 dias. Por que a gente vai durar esse prazo de 60 dias? Quando entra uma alimentação, ou quando entra a florada, a rainha não começa a botar amanhã. Quando entra a florada, a rainha ela pode interpretar que aquela florada é uma florada temporânea. Tem planta que floresce 2 dias. Tem planta que floresce 3 dias. A rainha não vai botar em função de uma floradinha de 2, 3 dias. Porque se a florada acabar e ela botou o ovo, onde é que vai ter comida para poder alimentar aquele filhote? Então a rainha, quando abre uma florada, a rainha ela só vai efetivamente iniciar a postura dela 7 dias depois de ter iniciado a entrada de alimento na colônia. Seja o alimento natural de uma florada, seja o alimento que você aplica através de uma alimentação artificial para poder recuperar o enxame. Então vai demandar um tempo até essa rainha iniciar a postura. Esse tempo é de 7 dias. Quando a rainha iniciou a postura, ela não necessariamente tem a abelha nascida. Para poder nascer a abelha daquela postura, ainda vai levar mais 21, 22 dias. Então demora. Uma vez que começou a nascer a abelha, não é a abelha campeira, ela ainda é a abelha faxineira, ela ainda vai levar 21 dias até atingir o ponto dela de campeira. Então, quando a gente soma tudo isso, 7 mais 22 mais 22, a gente encontra 51 dias para ter uma colmeia com o sequenciamento dela recuperado. A gente arredonda isso para 60. É por isso que quando a gente fala em processo de divisão massal, de você pegar uma colmeia e dobrar, triplicar ou quintuplicar, produzindo 2, 3 ou 5 enxames,
vai levar 60 dias para poder recuperar aquele enxame, para você ter novamente um enxame adulto, daqueles que foram divididos. Porque tem que ter o tempo. É por isso que você não alimenta só 30 dias. Mas eu não posso alimentar só 30 dias? Não, não dá, meu amigo. Para completar o sequenciamento é 60. Aí se eu alimentar 90, está gastando dinheiro a mais com a alimentação. Não há necessidade de entrar 60 dias a mais, porque você já vai estar consumindo uma geração de abelha que não vai estar dando nenhum resultado em termos de produção e produtividade. Então é 60 dias. Aí que a gente alcança realmente o crescimento da colônia. Próximo slide. Quanto de alimento que a gente vai aplicar? E é isso que está aí na folha que eu passei para vocês, né? Da quantidade de alimentação que vai ser aplicada. Então tem aí, ó. Manejo técnico na pré-safra. O que é pré-safra? São 60 dias que antecedem a principal safra. Tá? Normalmente a chuva ela vem para o agreste do semiárido, meados ali de dezembro, janeiro. Não é fixo, igual ocorre, por exemplo, no sudeste e no centro-oeste, que a gente tem uma data certa. Aqui varia mais do que lá. Mas a gente sabe que é meados aí de dezembro e janeiro, que é quando vem a chuva do sertão, abre ali seus 3, 4 meses de florada. Vamos considerar 15 de dezembro. Então o apicultor ele vai iniciar o manejo dele de recuperação da colônia em meados de 15 de outubro. Porque aí ele vai ter 15 de novembro, 15 de dezembro, 60 dias. Nesses 60 dias ele vai fazer a aplicação de alimentação para poder recuperar aquele enxame daquela condição de desnutrição, daquela condição de ausência de postura da rainha, daquela condição de enxame muito fraco, para constituir uma supercolônia para a produção. Então vai entrar aí 700 gramas de açúcar, mais 300 ml de água, de 7 em 7 dias, 1 a 3 litros. 250 gramas de ração sólida, pasta proteica, ou 5 ml de promotor hélio por litro de xarope com frequência de 7 em 7 dias. Então você pode entrar a ração seca por colmeia. Por colmeia, tá, gente? Então você pode entrar a ração seca balanceada, que várias empresas do Brasil desenvolvem. Você pode entrar o pó de pólen, no caso dos apiários que tem o registro orgânico, você pode entrar o pó de pólen como substituto. E você pode também entrar o promotor hélio, que é o aminoácido líquido, que você vai entrar 5 ml por litro de xarope para aplicar para a abelha. Aí você vai ter uma simulação de florada. Para armazenar ou para produzir mel? Não. Para poder fazer com que a colônia estabeleça um processo de crescimento da população e de restabelecimento do sequenciamento. Restabelecimento das gerações de abelha e da população de abelhas. Isso é alimento, que vai ser aplicado durante 60 dias, vão ser 8 aplicações. Troca da rainha. A rainha não vai ser trocada de cara. Se você pega um enxame que está ali desnutrido e falar, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar a rainha, ela vai matar a rainha. Não se introduz, não se troca a rainha de um enxame com fome. Porque aquela rainha nova que você introduzir, ela vai atribuir aquela condição de fome a uma situação biológica causada pela rainha. A rainha estranha. Ela mata a rainha. Então você tem que aplicar 15 dias de alimentação. Aplica a primeira dose, aplica a segunda dose. Quando for para aplicar a terceira dose, é que você troca a rainha, porque você deu o mínimo de nutrição para ela. Aí você pega aquela rainha esgotada e introduz uma nova. A rainha esgotada, ela tem que ser orfanada, retirada da colmeia 48 horas antes da introdução da nova. Então você vai até a colmeia, utiliza das técnicas de encontrar a rainha, normalmente a que a gente usa mais é a da peneira, não sei se vocês conhecem. A gente pega um ninho vazio sem quadros do lado da colmeia, coloca uma tela excluidora e um outro ninho vazio. Vai retirando os quadros da colmeia e vai balançando, né, Reginaldo? Nós devemos ter usado muito essa técnica. Você vai balançando na peneira, as abelhas vão passar da tela excluidora. Qual que é a única abelha que vai passar? A rainha. Você está lá balançando, pegando a caixa, opa, a rainha, já pode meter a mão nela e pegar.
Tem gente que tem medo de pegar a rainha. Pega a rainha, gente. Pega, normal, ó. Pegou a rainha, tranquilo. O bicho não vai morder não, mesmo porque ele não tem dente. Vai ficar tranquilo que não vai morder. Pega aquela rainha esgotada, guarda dentro, você não vai matar de cara não. Pega aquela rainha esgotada, guarda dentro da gaiolinha da caixa de fósforo. Se você tiver um número grande de colmeias todas numeradas, você tem que identificar isso. Colmeia 356, escreve lá na gaiola 356. E vai embora para casa com aquela rainha. Bota uma bolinha de cândido lá dentro, para a rainha não morrer, e vai embora para casa. 2 dias depois, volta no apiário, com a rainha velha e a nova. Pega a rainha velha, mata a rainha velha, esfrega as vísceras dela na gaiola da nova, ela adere o cheiro totalmente àquela rainha nova, adere totalmente o cheiro da rainha velha, e aí você pega e faz a introdução na colmeia, colocando a gaiolinha no cantinho do quadro. As abelhas nutrizes vão chegar junto daquela gaiola, vão começar a roer o cândido. Na hora que a abelha nutriz olhar para dentro da gaiola, vai ter uma rainha aqui, ela já vai enfiar a língua dela lá dentro, através da tela. Na hora que ela enfiar a língua dela lá dentro para poder dar geleia real para a rainha, sua rainha tem que produzir. Sua rainha tem que produzir. É claro que falando aqui em teoria parece um negócio complexo. Na prática, é uma coisa prática e simples de ser feita. E bonito de fazer. O trem é bacana demais. Você esfrega as vísceras, né? As nutrizes vêm chegando, lambendo as vísceras ali, já vê a rainha, já dá comida para ela tomar. E vai continuar a alimentação, porque você está com a terceira aplicação. Agora com uma rainha nova, doida para botar. Ela não nega fogo, ela encontra uma ela bota. Vem no outro, bota. Vocês vão ver aqui as fotos que eu vou mostrar para vocês de favo forrado de cria madura de cima a baixo. Aí vem o terceiro manejo, que é qual manejo? A troca de favo velho. Troca de favo velho você efetua uma única vez no dia da aplicação da primeira alimentação. Você chegou no primeiro dia da alimentação, chegou na colmeia, pega tudo quanto é favo que tenha resto de armazenamento de mel, resto de armazenamento de pólen, e favo que está velho, abandonado, favo vazio, arranca tudo fora. Você só vai deixar quadro com filhote. De 10 quadros que estão ali no ninho, vai sobrar 3, 4 com filhote. No máximo. O enxame está desnutrido, está com fome. Eu tive um enxame que há alguns anos atrás, que eu tirei deles, quando eu comecei a fazer desse manejo, sobrou 2 favos com filhote, teve um que sobrou 1. O enxame estava fraquinho. Entra tudo com cera velada. Mete cera velada em tudo, de cima a baixo. E começa a chegar comida. Começa a chegar alimento. Ela vai pegar aquele alimento e vai começar a transformar novamente em quê? Em cera nova, em favo novo. 15 dias depois você vai entrar com a rainha. Então a rainha vai chegar botando em favo novo, com alimentação nutrida, balanceada. O que essa colmeia vai virar? Uma potência. Vai crescer. Então esse aqui é o manejo. Eu trouxe para vocês essa folha, para vocês identificarem e lembrar daquilo que precisa ser feito em termos do manejo pré-safra, antes da safra. Pensando em termos de divisão de colônias, visando o restabelecimento da população de abelhas no agreste semiárido. Mantenha essa alimentação direto e a cada 60 dias divide a colônia. A cada 60 dias divide a colônia. Então você pode fazer dobrando o número de colônias, triplicando ou quintuplicando. Se for dobrando é a divisão simples. De uma você vai fazer 2. Metade das crias novas, metade das crias de larva, metade das crias maduras, metade do alimento, cada um para o lado. A rainha velha vai ficar na colmeia mãe, a rainha nova você vai introduzir na colmeia que você está produzindo. Dali a 60 dias você tem a colônia já preparada. Na realidade até menos, porque com essa carga de alimentação, em 30 dias, colmeia mãe e colmeia filha está pronta para ser redividida novamente. Em 30 dias. A divisão de você triplicar é a de 3 cheiros. Tenho 3 colmeias fortes. Das 3 colmeias fortes, coloco o núcleo aqui atrás. Vem na primeira colmeia, um quadro repleto de abelha, repleto de cria fechada, sem rainha. Introduz aqui no núcleo. Segunda colmeia,
quadro repleto de abelha, repleto de cria aberta, para o núcleo, sem rainha. Terceiro, um quadro cheio de alimento, cheio de abelha, sem a rainha, vem para o núcleo. 3 cheiros. Se você mistura 2 cheiros, dá briga. Mas se você mistura 3 cheiros, vira uma mistura de um cheiro que não é comum em nenhuma das 3. Elas se aceitam. 48 horas depois, pega uma rainha e introduz naquele núcleo. Mas você puxa o quadro do meio, né? O quadro, às vezes você vai encontrar um quadro que tenha prioritariamente cremadura mais no canto. Independente de ser do meio ou da ponta, você pega esse padrão. Cria fechada, cria aberta, alimento. Se você quiser ainda dar um reforço a mais de população, pega mais um quadro de cada uma delas, só para balançar as abelhas, para formar um enxame bem parrudo. E você pode fazer mais, produzir mais de um enxame nesse método. Então, de 3 enxames você tem 30 quadros, você pode fazer 10, cada um com 3, introduzindo rainha. Sempre partindo do princípio de introduzir rainha. Para quê? Para você começar a alimentação e ele já começar a crescer imediatamente com a rainha botando. E o outro método é o demarrer, que é o mais complexo deles, mas também é o... 4 dias depois, introduzir a quadrilha. Como é que é? Introduzir a rainha em quadrilha. Introduzir 48 horas depois. Se você introduzir na hora, o que nós vamos fazer com a rainha? Vai matar a rainha, ainda não está órfã. Tem que passar o cheiro da rainha antiga. E o outro método é o demarrer, que de um você faz 5. De uma única colônia você faz 5. O método de demarrer, você tem uma colônia forte, você tem que constituir ninho mais sobreninho, 2 câmaras de postura, né? Então você vai ter ali 20 quadros, e esses 20 quadros você vai constituir 5 enxames com 4 favos. Você tem um primeiro ninho, onde a rainha vai ficar reclusa naquele ninho, tá? Por cima daquele ninho você vai colocar uma tela excluidora. No que você colocou a tela excluidora, você vai começar a distribuir, tanto no ninho embaixo, que vai ficar com a rainha, quanto nos outros 4, um quadro de cria madura, um quadro de cria nova, 2 quadros de alimentos, que estão com armazenamento de alimentos. 4 no ninho e outros 4 em cada um dos sobreninhos. 5 sobreninhos. Por que está com a tela excluidora? Para você garantir que a rainha fique no ninho. Aguarda 24 horas. 24 a 48 horas. As abelhas, elas vão fazer o quê? Elas vão se distribuir ao longo daqueles 20 quadros, mas agora na vertical. Então você vai fazer uma divisão, não é só dos filhotes da colmeia, mas você vai fazer uma divisão também por igual das abelhas da colmeia. 48 horas depois, à noite, pega ninho por ninho, vai estar a população distribuída igualmente nos quadros, tá? Pega ninho por ninho, atribui cada um desses ninhos a um fundo e uma tampa, coloca dentro de um carro, porque aí a colmeia não pode ficar no mesmo apiário, e leva essas colmeias para um novo apiário. Porque se ela ficar no mesmo apiário, a campeira vai voltar para a colmeia original. E a ideia do demarrer é você dividir também as campeiras. No mínimo 3 quilômetros. Tá? Aí você levou para o novo apiário, 48 horas depois introduz quem? A rainha. E comida nela para crescer de novo. Então, gente, é aquilo que a gente comenta direto nos treinamentos, nos cursos que a gente dá, nós falamos. A abelha é o mais fácil. Com toda a crise de abelha, mortandade de abelha, envenenamento em abelha, está acabando com a abelha, está mesmo, o bicho está pegando. Tá? Mas o apicultor que conhece a tecnificação de visão, ele arruma a abelha fácil. A abelha é o mais fácil. Todo apicultor é um para-raio de abelha. O difícil não é a abelha, é você saber que cada abelha que você tem na sua colmeia, que você tem no seu apiário, é um suporte, uma colmeia, 1 quilo de cera, 3 a 4 melgueiras, cobertura. Então, o pesado para o apicultor não é arrumar abelha, é comprar material. Esse é que é o gargalo financeiro para o apicultor que quer trabalhar. É aí o ponto que a gente tem que pegar. Tem a outra opção, que é a alimentação também em coxo, tá? Um apiário com no mínimo aí 30 colmeias, não dá para ser com menos de 30, senão você vai alimentar a abelha do mato, e aí você vai estar gerando concorrência, né? Então tem que ser no mínimo aí 30 colmeias, 7 litros de garapa de cana,
com 1 quilo. Isso, 7 litros de garapa de cana, risca aquele 1 quilo ali, que ali está errado. De 3 em 3 dias, como? Vou dar 210 litros de garapa a cada 3 dias. Isso para o enxame também crescer. Quem tem opção de cana, por exemplo, quem está aqui mais no litoral, mais aqui na zona da mata, tem opção de cana. Então faz o coxo coletivo e estabelece. Passa o próximo vídeo, próxima tela, por favor. Esse aí o coxo para colocação de ração e aqui embaixo um coxo para alimentação coletiva. Próximo, aí o arracionamento que é colocado, pode colocar um pó de pólen assim também, que a abelha também vai, tá? Pode passar. Aí o coxo coletivo com alimentação com garapa, pode passar. Aí o sistema de alimentação interna com alimentador dolito de plástico injetável, que é a técnica muito usada na Argentina para alimentação. Esse alimentador ele só tem o RS, tem um alimentadorzinho caro, né? Ele é puxado o preço dele, mas é muito bom alimentador. Pode passar? E aí tem um vídeo que é alimentação coletiva no coxo. Clica no centro, por gentileza, com o mouse para abrir o vídeo. Não rodou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu rodar. Só um segundinho, pessoal. Parece que agora. Pessoal, esse vídeo, deixa eu abrir ele aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui direto aqui no pendrive, que aí ele vai. Aí, pessoal, olha o vídeo. Isso aí nós estamos falando de 4 milhões de campeiras coletando simultaneamente. É colocado esse extrato para a abelha pousar no estrado, beber o alimento, levar para a colmeia, levar o carboidrato para a colmeia e não morrer afogada. Né? Aí o apiário. E aí o coxo. Então é um sistema interessante do apicultor realizar, porque ele é prático, ele é ágil para quem tem um número grande de colmeias, ele torna o trabalho bastante racional de alimentação. Aí o cara toma uma pregada e saiu correndo. Vamos aqui voltar aqui no slide. O próximo aqui, pessoal, é o sistema de alimentação. Vamos ver se aqui vai agora. Não foi. Espera aí. Que é esse aqui, ó. Isso aí é o cara que alimenta a abelha lá no Pantanal. Então isso aí é o período da cheia do Pantanal. E aí o cara é obrigado a ir de barco para o apiário para alimentar a abelha. A cheia do Pantanal, ele sabe o limite que dá a altura, então não cobre as colmeias. Olha lá, o barco, olha lá, o cara indo para apiar de barco, né? Normalmente o cara vai pescar de barco, né? Esse aí vai para o apiário. Então pega lá o alimento, aplicar lá a alimentação lá no Boardman para fazer a alimentação, né? Vamos voltar aqui no slide. Pode passar. Então, pessoal, a troca de rainhas novas selecionadas, troca de rainhas esgotadas por novas selecionadas, né? É comprovado o aumento de produtividade pela boa genética selecionada da rainha por desempenho esperado de progênio. Então,